Meu amigo Edivaldo Magalhães, professor, está aqui comigo hoje. Já é a segunda vez que a gente se encontra aqui no programa de rádio. Somos amigos de muitos anos, desde a época da Pastoral da Juventude, dos grupos de jovens, das comunidades que a gente fazia um trabalho junto, né? Trabalhando aí no Barreiro Vermelho, trabalhando na sede também com as comunidades. Foi aí que a gente se encontrou, né? E que começamos essa nossa amizade. Meu amigo, um prazer muito grande estar recebendo você aqui no meu programa pela segunda vez. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Prazer todo meu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Quero dizer, Ricardo, que é uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui, né, nesse espaço de discussões, né, espaço de debate. Então, bom dia a todos e em especial também nesse bom dia a minha comunidade de Barreiro Vermelho, né, o grupo de mulheres lá do PAA que trabalham na associação. Bom dia a todos. Maravilha, pois é, nós vamos ter, inclusive, o Edivaldo tocou na questão da associação, e eu prometi às mulheres, no dia que teve a feirinha de rua, nós iríamos trazer a associação para poder bater um papo. Então eu já quero deixar certo aqui, viu pessoal, que o convite está feito para o pessoal da associação vir no dia aí, o Edivaldo pode vir novamente se quiser, para a gente falar sobre esse trabalho que a Associação do Barreiro Vermelho realiza. Mas hoje, o nosso foco da entrevista é a história de vida do meu amigo Edivaldo Magalhães. Edivaldo, eu queria que você começasse contando para os nossos ouvintes, para quem não conhece, de onde é a sua origem, os seus pais, a sua família, de onde você veio. Então, Ricardo, eu sou, né, natural da comunidade de Barreiro Vermelho, né? Meu pai é Oswaldo Pereira Benevides, conhecido por Pompo, né, de Manezinho Peba, e minha mãe é Lídia Silva Magalhães. Minha mãe já falecida há uns 15 anos, né, 15 anos que completou, né, e tenho aí toda essa trajetória dentro da comunidade Barreiro Vermelho. Nasci e criei lá, e trabalho lá, presto esse trabalho comunitário, como você está falando, lá nessa comunidade. E assim, para mim é uma alegria, né, uma satisfação também estar dando essa devolutiva daquele conhecimento que eu adquiri, né, ao longo dessa trajetória minha, para a minha comunidade. Você foi muito de participar de comunidade, de participar de movimentos sociais. De onde vem essa intuição de você participar desses movimentos? É por parte do seu pai, por parte de alguém que levou você para os movimentos comunitários? De onde surgiu essa paixão aí pelos movimentos comunitários? Ricardo, eu costumo dizer assim que a minha grande inspiração, né, minha primeira professora, apesar de ter sido analfabeta, né, não foi alfabetizada, foi minha mãe. Sim. Então ela foi minha grande inspiração, né, porque ela me conduziu, né, através, mesmo não tendo esse conhecimento formal, mas ela me conduziu, né, eu digo assim, ao caminho do bem. Ela procurou aquilo que era melhor para mim. E eu lembro, né, assim, com meus 5, 6 anos, né, todos os dias tinha que deitar, tinha que fazer as orações, é tanto que eu sei todas as orações hoje, né, eu agradeço a minha mãe, tinha que dar benção pai, dar benção mãe, quando acordava pela manhã também, era do mesmo jeito, né, e aí, né, por eu pertencer, né, a uma família, uma comunidade católica, né, ela a partir dali, né, ela começou a me inserir, né, nos movimentos da comunidade, é tanto que eu com 7 anos eu já ajudava a celebrar o culto, já fazia, por exemplo, as leituras, participei muito do catecismo, e aí eu comecei nesse engajamento na comunidade a partir desses princípios, né, que minha mãe me ensinou, que para mim foi muito gratificante para a minha vida como pessoa, minha vida pessoal. Então minha mãe foi minha grande inspiração e, claro, né, com o apoio do meu pai, né, que meu pai nunca também, né, contrariou a minha mãe nesse sentido, mas eu digo que é a minha inspiração maior. Assim, a pessoa que marcou muito a minha vida foi minha mãe, nessa construção, né, dessa personalidade que eu tenho hoje, né, que eu sou hoje como pessoa. Que coisa boa, né, Edvaldo? Nós estamos falando de um tempo que está se tornando cada vez mais raro, esse negócio de filho pedir bênção pai, pedir bênção mãe, de ter esses valores, de ter esses costumes, né, positivos, de ter essas instruções, que hoje o mundo está assim, tão mais distante, as pessoas estão tão mais distantes. O celular aproximou as pessoas, mas aproximou os que estão longe, porque você está aqui no grupo de amigos, está todo mundo no WhatsApp, né, conversando com pessoas distantes, mas esse calor humano que você teve aí, hoje em dia é muito mais raro, muito mais difícil, né, a gente vê cenas como essa sua, de pedir bênção pai,
pedir benção à mãe, de estar ouvindo as orientações. Hoje se tornou mais difícil isso, né? Com certeza, Ricardo. Meu pai, ele nunca fazia assim, de primeiro os pais, né? Às vezes batia, agredia. Nunca passei por essa situação, né? Mas eu fui daquele estilo de criação, né? Tradicional mesmo. Nunca precisou apanhar, não? Nunca precisei apanhar, né? Porque meu pai, ele educava pelo silêncio, né? Às vezes, quantas vezes, né? Chegou uma pessoa, uma visita em casa, né? Ele estava sentado ali na varanda conversando com uma pessoa e a gente não podia ali passar no meio, né? Era assim, tradição mesmo, familiar. Então era esse respeito que a gente tinha, né, com os nossos pais, eu principalmente, né? Porque a minha mãe, eu falo assim que eu não aprendi a jogar bola, né? Porque a minha mãe, dia de sábado, que os colegas lá da comunidade que iam jogar bola, ia para o campinho, ela me colocava nos afazeres da casa. Você estudava durante a semana, né, trabalhava na roça, sábado e domingo. Sábado era lavar louça, né, varrer terreiro, e no domingo era a igreja. Então eu não tive assim essa oportunidade porque ela não deu nem tempo, não né? deixava mesmo, né? E assim, ela um estilo de criação que eu tive, que ela dizia para mim não, né, 4, 5, 10 vezes no dia se fosse necessário. Às vezes a gente ficava assim chateado, né, chorava ali, ficava com raiva no momento, né? Mas isso tudo contribuiu para a minha formação, né, familiar. Para você ser quem você é hoje, né? Isso. Eu acho interessante a gente falar um pouco da origem aqui dos nossos convidados, quando se trata de um podcast para contar história, como é o caso seu aqui hoje, para as pessoas verem que não foi fácil, né? Que a vida teve muitas dificuldades, né? E você veio de uma época também que hoje em dia eu acho que as coisas estão mais fáceis, né? O estudo hoje está mais fácil, está mais acessível, vamos dizer assim. E quando você ainda era criança, você era adolescente, já era um pouco mais difícil. Você começou a estudar onde? Lá no Barreiro Vermelho mesmo? Lá tinha uma escola ou você teve que estudar aqui em Riacho? Então, Ricardo, o início dessa formação minha, né, acadêmica, vamos dizer assim, né, de adquirir o conhecimento, teve início, né, lá no Barreiro Vermelho. Era uma escola, né, João Martins, a escola do Barreiro Vermelho, uma escola multisseriada. Então essa escola multisseriada é essa, por exemplo, que tem todas as séries, tudo numa turma só, com um professor, né? Então eu não tive a oportunidade, né, porque não tinha educação infantil ainda, né, de ir numa creche, né? A alfabetização era através, né, do ABC, né, da tabuada. E assim foi um momento importante para mim, né, nesses 2 primeiros anos que eu fiquei lá, com idade aí de 7 anos, né, 7, 8 anos. E depois, né, eu falo assim que minha mãe ela é inspiração, né, porque ela procurou o melhor para mim. Então minha mãe, quando ela percebeu, né, que eu poderia estudar numa escola melhor, ela me transferiu aqui para a escola do professor Maninho, né, onde eu estudei a primeira série. E assim, muito novo, né, ali com uns 9 anos de idade. Você vinha todo dia? Ia todos os dias, vinha aqui para a escola professor Maninho, né, a pé. Eu lembro alguns detalhes, né, dessa trajetória de... Rapaz, você vinha do Barreiro Vermelho para estudar no professor Maninho a pé? A pé, voltava a pé, a escola terminava, né, começava 8, terminava 12 horas, chegava lá, né, em casa, almoçava ali rapidinho e ia para a fazenda de Azeneu, que ficava uma outra distância, né, uns 6 quilômetros mais ou menos, novamente, para apanhar algodão. Na época da apanha de algodão, de ralear algodão. E chegava em casa, né, às vezes já chegava ali por volta de 6h30, 7 horas da noite, para tomar banho, né, jantar e fazer as tarefas de casa, para no outro dia, 6 horas da manhã, né, 5h30, 6 horas, voltar aqui para a escola. Dá o quê? Dá quantos quilômetros? 7 quilômetros, né, porque a gente pai vivia lá Gedinho, né, no professor Maninho. Então nesse período, para mim, Ricardo, eu falo assim, foi um período muito difícil, né, porque além das necessidades, né, das carências alimentares que tinha na época, sim, que a gente passava necessidade mesmo, né, a gente ainda tinha essa questão da estrutura física, né, por exemplo, da casa, né, não tinha energia elétrica, não tinha água. A gente eu saía com meu pai às vezes, por exemplo, ia lá para a região de Santa Rita, a região aqui da Serra, né, de São Isabel, põe a água num carro de boi, né, e essa água tinha que ficar durante 15 dias, né, que era para beber e para cozinhar, e para tomar banho era água de cisterna mesmo. Então assim, foi um momento difícil, né,
para mim. Eu falo que a minha vida, se eu for contar ela em detalhes, dá para escrever um livro, né? Porque foi muito sofrimento mesmo. Então, assim, eu passei por muitas necessidades diversas, né? Da vestimenta, né? Mas, assim, compreendo, né, que era uma família humilde, mas nunca faltou amor, né, por parte do meu pai, nunca faltou amor por parte da minha mãe para essa educação, né, que eu tenho hoje. E era tão difícil, Ricardo, que eu vou relatar aqui para você, esse período que eu vim aqui para a escola do professor Maninho, eu estava com a idade de 9 anos e era eu mais 11 primos, ao todo, né, era eu mais 10. Todos desistiram, porque não aguentou, né, assim, tinha que trabalhar na roça, tinha que ajudar o pai. Então, assim, a pessoa que acreditou de verdade, né, em mim, que era possível mesmo, né, eu consegui alguma coisa através dos estudos, foi minha mãe. Então, ela foi persistente, né, tão persistente que quando eu terminei, né, ali, a série primária, né, do professor Maninho, eu estava sozinho, e assim a idade minha, né, de 12, 13 anos mais ou menos. Você já vinha sozinho nesse período? Eu já vinha sozinho, né, então eu lembro, né, um período que teve uma chuva forte, e ela veio desesperada para me encontrar, eu pequenininho ainda, né, ali na estrada do Lajedinho, sem contar que era só o chuva, tinha que estar na escola, né, tinha que chegar no horário certo, a disciplina era rigorosa, né, e aí essas pessoas, esses primos, né, eles foram desistindo. Quando eu retornei aqui para estudar no colégio estadual, né, que foi pela distância, aí minha mãe, né, não viu outra alternativa a não ser procurar uma casa, né, para mim ficar morando, uma família que pudesse me acolher. E ela, minha avó, nesse período, né, o primeiro ano, né, tinha ficado viúva, né, morava ali no Belém. Aí foi uma oportunidade de unir o útil ao agradável, né, que deu morar com minha avó e estudar aqui no estadual. Só que aí, logo no primeiro ano, né, que eu fui morar com minha avó, ela faleceu. Então, eu lembro que eu estava, né, na casa ali, minha prima Beatriz também na época estava morando lá, né, e a gente estava com ela internada no hospital, né, aí ela faleceu. Eu fiquei sem lugar, né, sem saída, e minha mãe, ela procurou uma amiga dela de longas datas, e assim que eu devo muita obrigação a ela, que é a dona Tonha. Tonha de Acetido, lá do São José. Então me acolheu, né, assim, com todo carinho. Tinha um histórico familiar de dona Tonha, né, com a comunidade Barreto Vermelho, porque ela acolhia as pessoas, inclusive eu, minha mãe, que vinha lavar a roupa no rio aí do São José, aos sábados, né, aos domingos. Ela acolhia e assim minha mãe contava muitos relatos, né, de Tonha, que teve certo momento ali que ela tinha só o feijão na panela, né, para o almoço, e ela dividia com essas pessoas que vinham aí do Barreto Vermelho para ir. Então, assim, para mim foi uma figura importante, né? Eu fiquei surpreso agora, né, de que o neto dela faleceu, que eu estive lá, e eu vi uma foto sua dela, né, com ela, né, em cima da mesa, e assim a palavra gratidão, né, eu fiquei até... Eu sou muito grato. Né, eu tenho certeza que aquela mulher, ela contribuiu, ajudou muitas pessoas. Muito, inclusive eu, viu? Eu sempre falei nas serenatas e aqui no rádio, em todos os lugares onde eu passei, que Dona Antônia foi uma mãe para mim, que eu tenho consideração de uma mãe, porque ela matou muito minha fome. Então, Dona Antônia, eu tenho assim uma gratidão imensa. Enquanto vida eu tiver, serei grato a ela, porque nos momentos difíceis da minha vida, onde não tinha nada para comer, ela estendeu a mão, ela me ajudou. E eu vejo que não foi só eu, o único filho dela que ela adotou você e adotou tantos outros, e com certeza ela estendeu a mão, viu? Dona Antônia é um ser humano extraordinário, viu? Inclusive o neto dela faleceu, Cisino, não pude ir lá no dia, mas eu tenho assim uma gratidão imensa por ela, muito grande. São as pessoas, né, que assim marcam a vida nossa, né? Sim, ela fez parte dessa trajetória minha. Nesse período, né, ela teve que fazer uma viagem para São Paulo para fazer um tratamento, e aí minha mãe também, mais uma vez, né, se viu na necessidade de procurar uma outra família. Foi quando eu fui morar com minha tia Zilda, né, ali ao lado da prefeitura. Então ali aquele bairro ali, Peral, foi onde eu passei uma parte ali da minha adolescência, né, convivendo ali com o pessoal
as pessoas que eu fiz muita amizade ali, eu citar exemplo aqui, né, de Nadonel, da Dona Lourença, né, Landim, tantos outros, né, os meninos ali, Bibi, né, que a gente tinha os momentos nossos ali de lazer. Então foi esse período que eu vim aqui para morar com minha tia, né, morei com ela 2 anos, e aí foi um período também que minha mãe, né, pediu meu primo João Sena para me colocar no grupo de jovens. Eu já tinha caminhada lá na comunidade com o grupo de jovens, com o catecismo, ajudando no engajamento da comunidade, de estar participando, de estar ajudando nas celebrações, de estar reunindo. E ela teve assim, né, esse olhar, né, cuidadoso, né, de procurar o melhor para mim. Então ela foi quando, claro, né, eu acredito que você é mais novo do que eu, né, e nesse período você... acho que não, eu já estou com 4,5. E eu estou com 4,7, né? Fiz fez um mês agora que eu fiz essa idade, né? Eu lembro, né, ela assim, minha mãe, acho que eu nunca falei isso para você, mas ela era muito fã sua. Oh, rapaz, demais, né? Que ela falava assim, Ricardo é um menino de ouro, né? Ricardo é um menino iluminado por Deus. Cara, havia todo o movimento seu, né? De ser coroinha, depois de estar participando do grupo de jovens, os movimentos que tinha na Semana Santa que você empenhava ali, né? De estar mostrando na encenação ali. Então ela, assim, ela era muito mesmo a sua fã. Não teve a oportunidade, né? De conhecer, ela tem 15 anos também que ela faleceu. Mas foi um período, assim, para mim, importante, crucial na minha vida, né? Porque eu tive, Ricardo, outras oportunidades, né? De procurar o caminho errado, né? De envolvimento com outras coisas que não seria bem para mim, até mesmo o fato de estar desistindo, né, da escola. E eu me agarrei, né, nessa labuta de estar estudando. E foi um período, assim, importante, né? Porque foi o tempo que eu consegui também conciliar a formação minha, né, do magistério aqui no estadual, antes de eu formar um pouco, né, meu irmão, né, Fábio, teve que também vir para estudar, e aí meu pai, lembro que ele vendeu uma vaca, né, para comprar uma bicicleta para mim ir e voltar todos os dias para trazer meu irmão para a escola. Então eu fiz assim esse percurso, essa trajetória. Aí você voltou para o Barreiro? Aí eu voltei para o Barreiro, tinha um curso aqui de redação, e já em 97, né, foi o ano que eu me formei no magistério. Em 97, antes de eu formar um ano, o estágio eu fiz já na comunidade de Barreiro Vermelho, porque foi quando iniciou um programa, né, chamado Haja Bahia, alfabetização de jovens e adultos. E eu fiz a seleção, participei até em Lapa do encontro, uma semana, fui selecionado. Em 97 eu dei o início, né, a essa caminhada de professor. Primeira experiência minha com a turma de EJA que eu formei lá no Barreiro. Então, nesse período, a escola, né, o colégio estadual, né, tinha como contrapartida a gente participar desse programa, fazer a formação dessa turma, e não tinha necessidade de fazer, né, o estágio. Então, eu fui dispensado do estágio. Também foi num período, né, em 97, que eu entrei num curso de redação com Dona Dulce aqui no estadual. Dona Dulce, ela dava esse curso de redação porque eu estava fazendo uma preparação já para enfrentar mesmo quando eu concluísse. Tanto que a escola estadual, ele teve, né, a sua reforma na metade do ano, e aí terminou já, né, em 97, né, 98, né, terminou em fevereiro de 98. A missa foi a última missa de formatura que o Padre Aldo celebrou, foi a minha que eu formei, 13 de fevereiro de 98. Olha aí. E no dia 14 de fevereiro, teve aqui o baile, né? Tinha um baile de formatura no Clube do 100. E no dia 18, que foi no domingo, aí teve o concurso público, que eu entrei, fiz o concurso, né? Através do desempenho que eu tive, eu fui aprovado no concurso público e iniciei, né, de vez já trabalhando lá na comunidade da Mata. Foi minha primeira escola. E assim, foi para mim uma experiência muito boa a Mata, né? Porque tinha também já essa caminhada com a comunidade de Barreiro Vermelho, alguns momentos com a comunidade da Mata, né? Lá também praticamente eu constituí minha família a partir de lá, né? Porque minha esposa, Zenaida, é de lá, da comunidade da Mata. Então minha caminhada mesmo iniciou lá. Eu fiquei lá na comunidade, no Colégio da Mata, né? Trabalhei, né, 98, 99. Em 2000, né, na escola que eu estudei no Barreiro Vermelho,
Aí abriu uma vaga lá e eu assumi a vaga lá no Barreiro Vermelho, trabalhei lá 2000 e 2001. Aí a escola ela foi nucleada. A nucleação é você, né? Fecha a escola, os alunos vão para a escola mais próxima, que é aqui. Coloca o transporte para levar, né? E tal. Isso, a sede, né? Não tinha o transporte ainda, né? Era tudo na perna mesmo, mas o pessoal, né? Mas teve essa nucleação, foi quando começou esse processo de nucleação. Com essa nucleação eu fui para a escola, né? Do colégio de Edivaldo Boaventura, esse colégio lá de Santa Rita, né? Que tem lá hoje a escola da zona rural. E aí nesse período teve um vestibular na época, né, da UNEB, que era uma extensão da UNEB, para funcionar aqui na sede, né, do município de Ria Santana, chamado UNEB 2000. E aí vários professores, né, engajaram na faculdade, né, começaram a sua caminhada, né, de faculdade nesse período. Foi quando eu fiz o vestibular, fui aprovado, iniciei, e aí foi uma outra labuta, né, um outro sofrimento, porque eu morava no Barreiro Vermelho, ia para Santa Rita, né, de bicicleta, até ali na comunidade do Pau Branco, pegava o ônibus de Lau, ia para Santa Rita, terminava meio-dia, chegava em casa 1 hora e meia mais ou menos, tomava banho rapidinho e descia para pegar o transporte que vinha para a estadual para cursar a faculdade. Nesse período, né, nesse intervalo aí de meio-dia, não tinha como eu almoçar, porque não dava tempo, era tomar banho, vestir a roupa e descer rapidinho de bicicleta para não perder o ônibus. Então assim, foi um sofrimento, né, mas assim, foi uma oportunidade que eu tive na minha vida, né, a faculdade de abrir assim a mente, né, de você adquirir os conhecimentos necessários, né, para essa construção do currículo acadêmico que eu tenho, né. Então para mim foi muito importante. Nesse período também, Ricardo, no colégio lá de Santa Rita, eu fui escolhido, né, para participar de um programa que era a regularização do fluxo escolar, que hoje a gente chama de distorção idade-série, né? Nesse período eu fui ficar lá, né, com a turma, trabalhando com a turma dos alunos, né, com os níveis diferentes, né, porque hoje tem a psicogênese da língua escrita, né, de Emília Ferreira, que muito discute, mas nessa época não discutia ainda. Já tinha muito, falava em Paulo Freire, né, falava do construtivismo, mas dentro da sala de aula o professor não saboreava ainda fazer os testes dos níveis, por exemplo, que se faz hoje. Eu fiz um bom trabalho, né, uma prática educativa, e eu ganhei o prêmio, né, do professor destaque do município, que era chamado professor nota 10. A supervisora minha era Águida Silva, né, até tenista ela, a senhora hoje, né, mas ela gostava muito de tênis e ela é de Salvador. E ela viu assim em mim, né, uma pessoa com a capacidade para cuidar, né, de um trabalho que ela estava precisando. Então ela me fez um convite. Eu tive também que passar por uma entrevista, né, mas para trabalhar como supervisor de práticas educativas no município de Ria Santana, Matina, Igaporã, Sítio do Mato, Bom Jesus da Lapa e Serra do Ramais, 6 municípios. Aceitei o desafio, né, no momento, salário bom, né, e foi quando iniciou também a formação desses supervisores na cidade de Salvador. Eu ia lá a cada 6 meses participar, e foi um momento assim que eu também adquiri muita experiência, né, com os outros municípios também. Eram os encontros formacionais que existiam na época, nesse período, 2003 e 2004, que eu participei. Aí depois, findou os 2 anos, eu fui, foi quando Paulo Gundim também, né, ganhou a eleição, em 2005 iniciou, e ele, né, fez o convite para mim assumir a direção da Escola Arnaldo Cardoso, que não tinha vínculo com a Escola Arnaldo Cardoso, né. Eu lembro que a primeira reunião de direção que eu fiz lá na Escola Arnaldo Cardoso, né, cheguei assim, conhecia de vista, mas não tinha assim amizade, e eu já estou aí já completando 20 anos na escola, que é a escola, né, minha hoje, que eu trabalho. Eu fiquei 3 anos na direção, depois eu desisti do cargo de diretor, né, e fiquei, né, fazendo aí trabalho comunitário, trabalho na roça, que eu sou apaixonado. Construí uma casa na roça, o tempinho que eu tenho, estou lá na roça trabalhando, tem minhas produções lá, quem me conhece sabe, né, que eu produzo de tudo. Às vezes, um certo período, eu estou vendendo mamão, vendendo
limão, né? Tudo que eu produzo lá eu acabo vendendo, mas além de professor, é um produtor isso, rural eu sou também. assim apaixonado mesmo. Eu falo assim, quando eu chegar o período de aposentar, meu lugar certo vai ser a zona rural, né? Porque é o lugar que eu nasci e criei, que eu gosto, né? Você fazer aquilo que você gosta. Então esse foi, né, esse período aí para mim. Então quando eu retornei, né, aliás, quando eu saí, né, da direção, foi um momento que eu mais difícil que teve na minha vida, né, foi em 2007 e 2008, minha mãe veio a óbito. Então ela teve, né, um câncer, né, de esôfago e fez uma cirurgia, né, chamada esofagectomia. Levei ela para Salvador, fiquei com ela na UTI, ela ficou um mês, né, foi eu, minha irmã, nós ficamos com ela lá. Ela teve uma estenose no esôfago e eu, naquele período, né, quando a cirurgia que ela fez começou, era 12 horas, meio-dia, terminou 9h30 da noite. Então, tempo. Quando terminou, né, a médica ali, ela saiu, né, conversou comigo, falou: a sua mãe vai ficar na UTI, né, ela tinha ficado antes, ela falou que queria ficar 2 dias, né, sua mãe vai para UTI, ela ficou 8 dias, né, e assim, praticamente, né, já sem esperança nenhuma, né, porque foi a retirada total do esôfago e assim, eu tinha conhecimento que minha mãe não voltaria para cá. Tanto que eu até que pedi minha irmã para vir, né, ficar com meu pai e meu irmão. E na sexta-feira, no momento da visita, eu cheguei, minha mãe estava falecendo, né? O médico assim fez as visitas e depois retornou, né, e falou: sua mãe está entrando em óbito, né? E assim, Ricardo, eu emociono muito, mas foi um momento para mim que você como filho, você sabe, né, a importância que sua mãe tem. Sim, então esse momento para mim que foi muito dolorido, né? Eu, assim, até hoje eu não superei. Quem me conhece, né, sabe da luta que eu tive, né, com minha mãe, mas acho que Deus sabe de todas as coisas. O mais importante disso tudo é que você soube reconhecer e valorizar, né, essa grande mulher que foi a grande inspiração da sua vida e que fez você caminhar por caminhos corretos e chegar ao lugar onde você está hoje e sendo respeitado como você é. Você dá uma trajetória de vida e tanto para contar. Porque hoje, não sei se você concorda comigo, a gente está vivendo, os adolescentes que me desculpem, mas uma geração de muito mimimi, né, onde tudo é difícil, tudo, né, falo que eu também tenho filho adolescente, que às vezes queixa de tudo e tal, dá uma distância para ir ali a pé, hoje todo mundo só quer andar montado na moto, no carro, e você saía do Barreiro Vermelho, uma distância de 7 quilômetros, mais 7 para voltar 14, mais outra quilometragem para ir apanhar algodão e tal e tudo mais, e conseguiu vencer todos esses desafios. Eu estou me sentindo honrado de ter uma pessoa com uma história como a sua sendo contada através do meu programa. Eu adoro trazer pessoas aqui que têm essa história para contar. E não faço nem ideia do tamanho da sua dor de ter perdido sua mãe, e minha mãe também é tudo em minha vida, mas eu imagino que seja realmente difícil, né, a aceitação desse momento e tentar conviver com tudo isso deve ser muito difícil. Porém, você carrega em si o melhor que sua mãe tinha, porque ela lhe deu o melhor. Nas condições que ela tinha, ela lhe deu o melhor. E você soube, né, ouvir, soube escutar, como você falou: olha, Ricardo, eu tive oportunidade de ir por outros caminhos errados, mas eu preferi o caminho certo. E tudo isso porque você teve uma orientação de mãe, de pai, que fez com que você ouvisse os conselhos, né? Eu fico muito triste hoje quando eu vejo um jovem entrando no mundo das drogas, entrando no mundo do roubo, né? Porque tem tantos caminhos, a vida coloca muitos desafios no seu caminho. Você foi um cara que venceu muitos desafios, você é um grande herói, né? Porque passar por tudo que você passou e conseguir chegar ao patamar onde a gente nem terminou de falar ainda dos seus estudos, das suas graduações, é de fato um grande herói que está aqui na minha frente, que tem uma história de luta para contar, né? Uma história que serve de inspiração para quem está nos ouvindo. Eu, como eu disse, imagino, não tenho ideia do tamanho da sua dor, mas imagino que ela deve ser bem grande, mas que Deus com certeza está do seu lado, que você sempre foi uma pessoa de muita fé.
Eu queria que você falasse um pouquinho para mim agora sobre as graduações que você tem. Você tem muitas graduações, então, depois de passar por essas dificuldades todas, de ter que vir do Barreiro do Bom Sucesso a pé, de ter Barreiro Vermelho a pé, de ter que passar, ficar na casa da sua avó, na casa de uma parente, na casa de um amigo e tal, etc., para poder passar por tudo isso. O que mais você alcançou depois de toda essa luta? Você fez um trabalho bacana por demais, sempre falo, o trabalho que Edivaldo realizou no colégio Arnaldo Cardoso, na escola Arnaldo Cardoso, foi um trabalho realmente invejável, um trabalho bonito demais, tanto é que eu lutei, né, para poder ter uma oportunidade de minha filha estudar lá também no colégio, na escola Arnaldo Cardoso, e você conduziu o colégio com muita disciplina. Isso aí eu lembro que o colégio era muito disciplinado, os alunos eram bem disciplinados quando você conduziu esse trabalho. Agora, nessa parte de ser professor, isso aí veio da oportunidade primeira que você teve de ser professor, ou você já sonhava em ser professor? Ricardo, na verdade veio da oportunidade, né, que eu tive de ser professor e a falta de oportunidade, né, para buscar, né, o curso fora, porque na época não existia, né, mas assim, eu tinha um sonho de ser, né, de cursar direito, de ser advogado. Eu sempre assim fico, quando eu vejo aquelas defesas, né, sustentação bonito oral, demais, né? Eu agora, esse último julgamento que teve eu fui lá assistir, porque assim, eu gosto, era uma profissão que eu queria mesmo, né, tivesse tido a oportunidade de estudar, né, na época, né, mas infelizmente a minha família não tinha condições, e aí foi a oportunidade que eu tive de agarrar mesmo foi a educação. Sou hoje, né, contemplado por ter passado, né, por esse processo, né, de ser professor. Para mim é muito gratificante, né, porque você compartilha saberes, você compartilha conhecimentos, né, e foi quem também, né, a profissão que me deu oportunidades, né, na vida. Eu vou citar aqui algumas. Quando em 2010, né, eu fiz um concurso para um programa que saiu do governo, que era chamado Projovem Campos Saberes da Terra. Eu fiquei durante 4 anos nesse programa, trabalhei na comunidade de São João e Boqueirão das Pombas, né? Formamos lá 2 turmas, e foi assim a oportunidade que eu tive, né, de agregar valor à minha renda, tanto que eu falo que a casa, né, comprei uma casa nesse período ali, próximo à casa que você tinha ali, né? Comprei uma casa ali, né, com esse recurso, né? Depois disso, eu fui trabalhar no CETEP, né, Centro de Educação Profissional Bacia do Rio Corrente, né, lá em Santa Maria da Vitória, conciliando, né, Arnaldo Cardoso e o CETEP, também mais 4 anos, né, porque eu trabalhei 12 anos no Estado, né, através desse processo seletivo, né, e assim, por ser distante, eu acabei, né, desistindo, mas eu fui, né, tive o prazer também dos 2 anos que eu fiquei lá, os 2 anos que eu fui escolhido como professor representante emérito da turma, numa turma de professores que eram todos graduados, que tinha agronomia, né, os cursos, que é a profissão, né, que o curso exigiu, e eu trabalhei com extensão rural, carreguei minha experiência de vida, minha experiência da associação, de comunidade, para estar trabalhando com os alunos também que moravam no meio rural, voltado mais para a educação do campo. Tive lá, né, projetos, 2 anos, o meu projeto foi aprovado na FACIBA, né, que é a Feira de Ciências de Salvador. Eu fui apresentar esse projeto os 2 anos consecutivos com minha turma. Foi um projeto de pesquisas que eu desenvolvi com eles. Quando eu desisti, o projeto foi aprovado na Feira de São Paulo, Feira de Ciências de São Paulo. Como eu já tinha desistido, né, mas a direção foi lá, fez a apresentação desse projeto. Eu desisti, Ricardo, pela distância, pelo mesmo sofrimento, né, de sair aqui, trabalhar pela manhã e dar aula à tarde à distância, 159 km, né? Já tinha um carro, eu às vezes ia no carro, né? Quase sempre eu ia no carro, né? Mas diversas vezes eu dormia na estrada, né? Assim, cochilava, quando eu via assim, que estava pesado, né? Pesado, eu acabei desistindo e fiz um outro, né? Passei, também foi aprovado no Colégio Modelo, aí trabalhei também mais 4 anos. Você trabalhou pra caramba, hein, Eduardo? Trabalhei no Colégio Modelo, né? As 2 escolas, assim, nenhum diretor no período queria que eu saísse, né? Porque, assim,
eu sempre dediquei, né? Aquilo que você for fazer, você tem que fazer com amor, com paixão, independente fazer bem feito. se você está sendo remunerado ou não. Eu digo assim, hoje eu dou uma contrapartida para a minha comunidade, né? É um trabalho voluntário que eu faço, mas a mesma dedicação que eu faço um trabalho se for remunerado, a mesma dedicação de um trabalho que eu for fazer, né? Se for na escola, é a mesma dedicação. Porque eu acho que isso também é nato, né? Eu falo assim, essa história de vida minha, eu acho que nunca compartilhei ela com ninguém, cara. Assim, meus familiares que sabem, né, de todas essas labutas, mas para mim chegar assim ao público, expor, né, para falar, eu nunca contei, né? Mas Deus sabe, né, da minha labuta que eu tive, né, para conseguir vencer. E eu falo assim, a educação foi a base para mim, né, ter, né, hoje, né, essa oportunidade, né, de ter um emprego, né, de ter um serviço e também de trabalhar com pessoas e conhecer pessoas no meio da educação que são pessoas especiais, né, para a gente nessa nossa trajetória. O professor nunca para, né? O professor é um batalhador também na sua vida diária, mas foi para mim assim muito gratificante, né? Eu agradeço a Deus, né, por isso. Aí depois, né, também no Colégio Modelo tive também um projeto aprovado, né, na Feira de Ciência de Salvador, um experimento que eu fiz lá com os alunos. Eu trabalhava lá também, saía daqui 11 horas e tinha que estar lá 1h30, aí retornava à noite, né, dava aula à tarde, de manhã no Arnaldo Cardoso, à tarde no Modelo, à noite no Modelo, e no outro dia cedo tinha que estar aqui para trabalhar na Escola Arnaldo Cardoso novamente, né? E assim, pelo cansaço físico eu abandonei, né, eu saí, falei, não quero isso mais, né, para mim é uma oportunidade boa, né, mas não compensa o risco, né? O risco, né? Eu lembro que teve uma viagem minha de Bom Jesus da Lapa para cá, que eu quase entrando debaixo de um caminhão, que eu já estava já, né? Então assim, muito perigo, eu peguei, abandonei, foquei na zona rural, na roça, né? Foi quando eu conversei também com meu pai, né? Meu pai tem um terreno aqui no Lajedinho, eu tive a ideia, né, de construir uma casa para mim. Plantei lá um pomar, né, que eu comecei a vender mamão, vender lá limão, que eu falo. Foi nesse período, né? E aí eu tive a oportunidade também de assumir a direção do Arnaldo Cardoso em 2019, né, 2020, que eu fiquei, um trabalho também bacana que eu fiz lá, né? Uma oportunidade, muito bom, um trabalho, né? Muito bom mesmo. E foi um trabalho também reconhecido, né? Porque a Escola Arnaldo Cardoso, nós pegamos uma escola, né, que estava com o IDEB, estava 3.2, eu deixei ele com o IDEB 3.5 e com 620 alunos, 560 alunos, né, matriculados. Então foi assim, uma aprovação, eu falo assim que até hoje, né, os pais elogiam, né, às vezes falavam muito, principalmente na parte da disciplina, porque eu prezo muito pela disciplina. A disciplina, ela tem que estar presente em todo o ambiente escolar. Até porque a disciplina, se você me concede a parte, foi o que de fato norteou a sua vida. Se você não tivesse disciplina, você não sairia do Barreiro Vermelho todo dia para vir estudar no professor Maninho a pé, né? Você não faria essa corre-corre que você faz, às vezes até fez, até ficando sem almoçar, ficando sem se alimentar para não perder o carro que trazia você para estudar aqui em Riacho. Então, se você não tivesse disciplina, você não teria feito o que você fez, né? Não teria essa história para contar aqui hoje. Com certeza, Ricardo. Então, assim, quando eu falo que eu prezo, é porque também isso é do berço, né? É do berço. Através da minha mãe, do meu pai, né, que exigiu de mim essa disciplina, que eu também carreguei para a vida profissional, né? Eu tive algumas experiências, né, com indisciplina na escola, mas eu era rígido mesmo. Cobrava dos pais, né, exigia do aluno. Foi assim um momento que a escola ela teve, né, esse olhar da sociedade, como você mesmo falando, eu lembro que você pediu a vaga para sua filha para estudar lá. Então assim, eu fiz com muita dedicação, né, abdiquei de muitas coisas para mim dedicar exclusivamente à direção da escola Arnaldo Cardoso, né? Aí eu depois da direção do Arnaldo, né, eu voltei, né, para a minha comunidade, trabalhando na Escola Arnaldo Cardoso. Eu recebi o convite, né, para trabalhar já aqui, né, através do grupo político, para trabalhar aqui na Secretaria da Educação. Eu afastei, onde eu estou hoje, né, trabalho hoje com
todas as escolas do município, né? Eu sou o coordenador dos diretores das escolas, faço o trabalho de coordenação, de acompanhamento, né? Com um convite, né, que o prefeito Tito fez para mim, através também do vereador Jacaré, né? Que ele sempre pensou, né, de fazer essa caminhada com ele na comunidade, que ele é, para quem não conhece, né, não sabe, ele é primo carnal meu, né? Meu pai é irmão da mãe de Jacaré, e ele sempre teve esse desejo, né, de eu estar, né, nessa caminhada, e depois de muitas reflexões, né, eu acabei, né, aceitando, e estou lá hoje, né, com a equipe. Inclusive eu gostaria de mandar aqui um abraço especial para toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, né? São as pessoas que todos os dias, né, tem um trabalho lá de dedicação, né, que são 36 escolas no município, todas precisam ser coordenadas, né? Todas as escolas, né, têm que ter esse suporte, e é uma secretaria que ela envolve mais de 10 mil pessoas, então é um trabalho também, né? Muita gente, né? E tem a formação continuada, que os colegas estão nessa labuta aí, e uma pessoa também, né, que presta esse serviço, né, dentro da pasta da educação, a nossa secretária Aparecida Leles, né? Eu tiro o chapéu para ela, por ela ser, né, ter essa dedicação também, esse cuidado com a educação, né? Até que eu já entrei aqui no mérito, mas faz parte da minha trajetória, né? Eu estou... Sim, né, com certeza. Estou falando aqui dos trabalhos meus na educação, e eu recentemente não, ano 2022, a convite eu assumi, né, o trabalho de coordenador lá na Secretaria de Educação. E aí é uma outra discussão também, porque eu acho que você tem conhecimento disso, né? Da minha trajetória política também, porque quem lida com comunidade, quem está envolvido com comunidade, né, tem essa caminhada, né, política, e eu sou, né, tenho essa afinidade, nunca assim pleiteei, né, cargo de político, mas eu gosto da política. Então, já foi convidado para pleitear alguma candidatura, Edivaldo? Então, Ricardo, foi, na verdade, o que me trouxe para o grupo da situação foi justamente o convite, né, porque Jacaré, né, quando ele me procurou, né, foi a conversa dele, né, talvez ele ser candidato a vice-prefeito nessa eleição da agora de outubro, né, que vai ter, e ele me fez o convite para mim, né, assumir já com essa perspectiva dele me dar o apoio e eu ser candidato no lugar dele. Então foi essa a conversa o que fez, né, a gente pensar, né, nenhuma adesão ao grupo da situação, foi justamente isso. E uma outra questão também é porque hoje eu tenho assim, esse pensamento meu, essa reflexão, né, de que as comunidades rurais, as associações, elas precisam desse apoio do poder público, né? E eu fui amparado antes desse convite, né? Porque nós vamos ter depois a oportunidade de falar da associação, mas uma associação que eu, né, juntamente com a comunidade, eu formei ela, constituí ela com a comunidade em 2021, 23 anos já de existência, né? E eu trouxe, né, para discussão na associação, né, a construção de uma agroindústria. Então, essa agroindústria é uma cozinha comunitária, que as meninas, né, elas participam dos projetos, elas trabalham. Eu alimentei essa ideia de que iria dar certo para a gente colocar merenda, né, através da entrega da produção da associação, colocar na merenda escolar, entregar aqui no Brasil. É o que a gente faz hoje através dessa agroindústria, né? Uhum. Então, essa agroindústria é a que impulsionou, né, a economia da comunidade. Agora mesmo nós temos um projeto aprovado, né, de R$150 mil, né, para 10 famílias, no período de 10 meses, então praticamente R$1.500 para cada. Claro que tem as despesas, né? Mas ajuda, E já ali serve, né? Isso, e ali foi um período, né, que eu tive o apoio também, né, apesar de que eu estava no grupo da oposição, né, mas o prefeito Tito, né, eu participando de um evento, né, falei dessa necessidade da cozinha, porque não era a construção, né, não recebemos ajuda do governo federal, nem do governo estadual, não foi a CA que construiu. Nós iniciamos lá com um mutirão, o primeiro mutirão de limpeza do espaço, né, para construir, sem dinheiro, e metemos a cara com cara e coragem. É isso, né? Todo mundo ajuda, né? E aí, nesse evento que eu participei, ele, né, falei da construção, né, que a gente estava precisando, ele falou que iria, né, destinar para a associação nossa, para ajudar
é R$20 mil. É uma lei, hoje tem uma lei de subvenção social, né, para as associações, e de fato, né, esse dinheiro não foi 20, foi 30 mil, né, foram 3 associações contempladas, que ajudou a gente a concluir, né, essa agroindústria, que hoje ela está produzindo, né, bolo, produz roupas, né, a merenda do estadual é a associação nossa que está entregando, né, a merenda do município nós participamos, nós estamos agora com esse projeto da Conab, né, que faz a entrega semanal, né, quinzenal aqui no Brasão, e assim, é uma situação que eu falo, se você não tiver esse engajamento com a sua comunidade, precisa ter uma pessoa, né, para liderar, porque não é fácil, é um outro desdobramento para você construir os projetos. Quantas vezes eu fui, né, dormir 3, 4 horas da manhã para elaborar o projeto, para colocar, né, para ser aprovado, então, através do governo do estado. Então não é fácil, né, mas tem uma caminhada para isso. Essa caminhada, né, de organização, caminhada de formação, de parcerias, foi através, né, desse trabalho aí, né, que eu fiz essa parceria com o Sebrae, depois fiz com a prefeitura, e foi através também da prefeitura que nós conseguimos lá a construção dessa agroindústria. Então foi o convite que eu recebi, na verdade, para o grupo, né, da situação foi essa. Eu também já estava, Ricardo, assim, um pouco satisfeito, né, que eu participei do grupo da oposição praticamente 30 anos, a minha caminhada toda foi no grupo de oposição, e assim, por ficar insatisfeito com algumas questões que eu via, né, principalmente a falta de organização, a falta de liderança, eu aceitei o convite, né, e estou hoje, né, nesse grupo da situação. Olha aí, gente, nós hoje estamos aqui batendo papo com o professor Edivaldo Magalhães, meu amigo de longas datas. Nós fomos aí parceiros, fomos colegas na época do grupo de jovens, ele liderando o grupo de jovens do Barreiro Vermelho, e fizemos muitos trabalhos juntos, né, muitos encontros com a juventude, e hoje está aqui contando a sua trajetória de vida, uma trajetória que não foi fácil, teve muita dificuldade pelo caminho. Aliás, podemos dizer que teve muita caminhada, né? Foi de muita caminhada, de muitos passos para conseguir chegar aonde ele está hoje. Eu queria que você falasse, Edivaldo, suas graduações. Você fez faculdade aqui pela UNEB, foi de que a primeira faculdade que você fez na UNEB? Então, Ricardo, a primeira faculdade minha, né, eu graduei em Pedagogia pela UNEB. Logo em seguida eu fiz pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior. Depois eu fiz também uma complementação, né, eu sou apaixonado também por ciências da natureza, né? Sim. Fiz uma graduação também em Biologia, né, que é a área que eu tenho também afinidade. E depois eu fiz outros cursos de especialização, né, Educação Ambiental. Estou agora para concluir um curso, né, de especialização em Gestão Escolar, né, que é o foco meu também, né, falta fazer o TCC e concluir, né, deu uma parada, né, mas eu sempre, assim, participei desses movimentos da educação. Semana passada eu estava em Conquista participando de um curso de formação, né, continuada para os coordenadores, né, da educação do campo. Eu estou sempre assim, né, quando tem oportunidade eu estou aproveitando, né? Aproveitando e aprendendo mais e mais. Mais e mais. Mas eu, mais uma vez, eu digo, estou me sentindo honrado pela oportunidade que você me deu de vir aqui, bater um papo comigo, contar um pouco da sua trajetória. Eu espero que essa sua trajetória de vida, essa sua luta, essas lições que você passou aqui hoje, principalmente para a nossa juventude, mas eu digo principalmente para a nossa juventude, que são aqueles que estão ainda aí sem saber o que vão buscar no mercado de trabalho, o que vão estudar, onde vão direcionar as suas energias. Mas veja aí o exemplo do professor Edivaldo, que não desistiu, enfrentando essa luta diária, né? Como eu disse, hoje os jovens não conseguem ir na esquina, e daqui na esquina a pé, tem que ser no carro ou na moto, e você vinha caminhando o Barreiro Vermelho até aqui para poder estudar, para poder adquirir o conhecimento, né? E graças a Deus, Edivaldo, que a vida colocou em seu caminho pessoas, né, como principalmente a sua mãe, que eu vejo que você traz assim como uma imagem muito forte na sua vida, o que é um sinal de respeito, né, e de gratidão por tudo que ela foi para você. Teve outras mães, como Dona Antônia, que também é uma mãe para mim. E como você disse, a sua tia Zilda,
A vida lhe deu, nesse percurso, vale lembrar que no meio desse percurso, de dificuldades, de lutas e de ajudas, tem também aqueles convites, né, para o caminho errado, para fazer as coisas erradas. Sempre vai ter aqueles que vão convidar, você soube dizer um não, né? E esse não foi o que já ajudou você a direcionar a sua vida, a chegar onde você chegou hoje, né? Pai de família, respeitado, uma pessoa que tem muitas capacidades, muito conhecimento, né? Muita coisa que você buscou aí para a sua vida, uma trajetória de lutas. Eu perdi até as contas de quantas escolas você ensinou, de quantas escolas você trabalhou, e para mim é uma honra ter você aqui hoje participando do nosso programa, viu? Eu fico muito feliz que você tenha aceito esse convite. Então, Ricardo, eu agradeço nessa oportunidade, e falando assim dessas pessoas, né, que passaram pela minha vida, né, de estar ajudando, de estar contribuindo, né, quando eu também, né, não mencionei, mas quando eu fui morar com minha tia, né, Zilda, eu trabalhava também, né, pegava feira, né, no carrinho. Sim. E aí foi meu padrinho, né, Zequinha, lá do Barreiro Vermelho, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, porque ele tinha um carrinho, que ele tinha barraca na feira, ali onde é o Mercado Velho hoje, e ele me deu esse carrinho para mim levar a feira, né, para as pessoas ao sábado. Acho que, sim, não sei se você trabalhou também, né? Eu trabalhei em feira poucas vezes, que eu trabalhava mais com os mascates. Eu tive, assim, essa oportunidade, né, através dessas pessoas. Outro dia eu encontrei com o seu Rubens, que é o avô de Júnior Alves, né, lá no Barreiro Vermelho, no dia da inauguração lá da cozinha. E eu estava falando para ele, foi a primeira pessoa que me deu emprego, né, porque nos momentos vagos, né, à tarde, eu ia limpar a serraria dele, né, que ele tinha uma serraria, né, hoje está com o Alex, né, mas eu aproveitava essa oportunidade para ganhar um dinheirinho extra, para comprar a merenda, né, e assim, foi os primeiros empregos que eu tive mesmo, para receber uns trocadinhos, foi carregando feira, e depois também essa limpeza que eu fiz lá, né, que eu fazia na serraria do seu. Então são pessoas que passam pela a nossa vida, né, e deixam marcas, né, porque tem pessoas que marcam a nossa vida, né, e você não esquece, né, da bondade dessas pessoas para a sua caminhada. É verdade. Gente, hoje o nosso podcast foi quente, viu? Foi daquele dos bons mesmo, e nós vamos postar depois aí no canal no YouTube, para você acompanhar o podcast Ricardo Guimarães lá no YouTube, vai acompanhar a entrevista, né, filmado, nós gravamos, aqui a Thaís está filmando para a gente. Eu quero aqui agradecer meu amigo Edivaldo, já deixar o convite aqui para voltar em outras oportunidades, para a gente debater algum tema específico, e também convidar você e o pessoal da associação, Edivaldo, para vir aqui falar sobre esse trabalho bacana que a associação vem realizando, essa oportunidade de dar às pessoas uma renda extra, né, esse trabalho que a associação desenvolve, essa ajuda, né, que entra para as famílias, já faz uma diferença, já ajuda, né, na compra do alimento, de tantas coisas mais. Então, quero deixar meu convite, saber se tem algo a mais que você gostaria de acrescentar aqui, que eu não perguntei, se tem alguma coisa a mais que você gostaria de dizer. Não, é isso, Ricardo. Nós temos uma pauta na educação, né, da Secretaria da Educação. Se você abrir o espaço, né, para a gente estar falando um pouco, né, nós temos os formadores por área do conhecimento. Temos o formador, por exemplo, de ensino religioso, da educação étnico-racial, formador de educação inclusiva, que é um tema hoje tão importante, né, para a gente estar debatendo, né, as formadoras da educação infantil, as formadoras de área, né? Então fica assim, né? Se você abrir o espaço, você pode estar também vindo, né, fazendo essa discussão. E eu agradeço nesse espaço, no espaço de você estar discutindo, né, de você estar trazendo, né, aquilo que é importante, que possa também inspirar a vida de outras pessoas. Eu falo que eu não gosto, aliás, eu compartilhei com poucas pessoas, né, que me conhecem, mas é um momento também da gente estar inspirando outros jovens, né, outras pessoas, a conhecer um pouco dessa trajetória que não foi fácil, né, que a vida não é fácil, né, é um ditado que o povo fala que a vida é dura para quem é mole, realmente é verdade, né. Então eu agradeço, né, essa oportunidade. Pois é, gente, principalmente aos jovens que estão nos ouvindo, aproveite as oportunidades que a vida está lhe dando para estudar. Hoje, por exemplo, as pessoas que precisam de se deslocar das comunidades rurais para vir estudar aqui em Riacho, tem o transporte, hoje tem o transporte escolar,
e leva e traz. Na época do Edivaldo ele tinha que vir a pé, tinha que encarar a estrada a pé, né? Muitas vezes sozinho, como ele disse, alguns, né, que acompanhavam ele desistiam. Se você hoje tem essa oportunidade, aproveite, agarrem com as duas mãos. O Edivaldo, você também é pai, né? Eu Seu sei pai, que... pai de Lívia Maria, né? Um adolescente de 16 anos, que inclusive está lá, ficou lá em casa, né? Porque ela estuda no IF Baiano e hoje está de greve, entrou em greve hoje. Com certeza ela está acompanhando também. Mandar um abraço. Eu tenho certeza, Lívia, que você deve ter muito orgulho do seu pai e da história de vida do seu pai, e que ela possa servir também de inspiração para você aproveitar ainda mais todas as oportunidades positivas, né, que a vida puder lhe proporcionar. Então, você que é adolescente, você que é jovem, está nos ouvindo, se inspire na história de pessoas como Edivaldo. E às vezes as pessoas buscam se inspirar em pessoas de tão longe, quando aqui dentro do nosso município, no nosso convívio do dia a dia, nós temos grandes heróis, como é seu caso, grandes pessoas que têm uma história de vida e tanto para ser contada. Fiquei muito feliz, Edivaldo, muito feliz mesmo que você ter vindo aqui. Espero que você possa voltar mais vezes e que a sua história possa ajudar quem está nos ouvindo nesse momento a poder dizer assim, eu posso alçar voos, porque agora as oportunidades de hoje, se você concorda comigo, as oportunidades de estudo hoje são bem maiores do que na época em que você começou seus estudos, né? Hoje se abriu mais as portas, né, para as pessoas estudarem, então a concorrência é maior, porque tem mais jovem e adolescente, mas ao mesmo tempo as oportunidades também são maiores. Então, muito obrigado, gratidão, espero que você volte mais vezes aqui para a gente bater um papo. Então, Ricardo, eu agradeço, né, mais uma vez, como você está falando, né, as oportunidades existem, né, um recado que eu deixo para a juventude, né, para os estudantes, né, abraça essa causa da educação, né, de estudar, de buscar algo, né, para a vida, através dos estudos, através da faculdade, porque é o que hoje leva a gente, né, a ter uma profissão melhor, né, que é através dos estudos, né. Eu quero aqui, né, agradecer essa oportunidade, esse espaço e também deixar aqui, né, um abraço, né, à minha comunidade lá do Barreiro Vermelho, mais uma vez. Hoje cedo, quando eu acordei, estava todo mundo aí, assim, eu postei o cardzinho lá no grupo da comunidade, aí hoje cedo, olhando todo mundo da comunidade postando dos status, né? Bacana, né? O card e, assim, quando eu peguei do grupo ali do Baba do Polidoro, um colega meu postou lá que já estava já com a caixinha de som para ouvir, né, essa entrevista. Então eu fico assim, muito agradecido, né, por tudo isso, por essas amizades, por essas relações que a gente constrói, né, ao longo da vida. Claro, né, que ninguém é perfeito, né, cada um tem as suas imperfeições, mas eu, né, sou uma pessoa, né, centrada naquilo que a minha mãe e meu pai trouxe de berço, né, para a minha vida pessoal e a minha caminhada. Então agradeço, né, mais uma vez, né, a esse espaço, deixar um abraço a todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade FM, todas as pessoas, meus amigos, as pessoas do grupo de trabalho, da comunidade, né, enfim, agradecimento por esse espaço, por esse momento. Tá certo. Gente, que prazer, viu? Que conversa maravilhosa, que podcast especial foi esse de hoje. Quero agradecer o pessoal da JV Consultoria por apoiar o nosso trabalho, meu amigo Baldo Bar, Linguiça Artesanal Serrana ST, ainda Casa de Carne Santana, O Baratinho Materiais de Construção, Alto Posto Cidade, Móveis Zelar, EAM Prestação de Serviços, Romildo Farejador de Festas, Top Nordeste Vistorias Automotivas. Obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho, para que a gente possa levar ao ar histórias bonitas como a de Edivaldo Magalhães, professor que hoje veio aqui nos dar o prestígio da sua presença nessa nossa entrevista. Eu vou, mas daqui a pouquinho eu estou de volta.